Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Devocional do John, tudo bem com vocês? Bora para mais uma palavra? Então vamos lá, o tema de hoje será sendo o primeiro, beleza? E os textos básicos que eu irei utilizar está lá em Marcos, capítulo 9, dos versos 33 a 37. Marcos 9, 33 a 37, que diz assim: maior no reino dos céus. Chegaram então a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Vamos ler esse de novo aqui, o 35, 36, 37. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que enviou. Então vamos lá, o tema de hoje, sendo o primeiro. Controverso, né? Que na Bíblia, na vida com Deus, para você ser o primeiro, você precisa ser o último, para depois você ser o primeiro. Nesse contexto aqui, eu vou retratar, né, a humildade, sabe? A importância de sermos humildes, a importância, né, de sermos pacientes, mansos. Mas o contexto aqui, principalmente no Evangelho de Marcos, né, Marcos, ele dá a ênfase de Marcos, mostrando Jesus, é o discipulado de Jesus, sabe? O tempo de ensinar, o foco de Jesus é ensinar. Porque, embora Jesus ensinou muitas coisas, o ministério dele foi muito curto, sabe? Então, assim, o foco de Marcos é o discipulado de Jesus. E nesse contexto, Jesus fala sobre a humildade. O que é humildade? Busquei no dicionário, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Para o humilde, ninguém é melhor ou pior que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, cordialidade e respeito. Vocês se consideram uma pessoa humilde? Será que não estão sendo humildes mesmo? Porque falar que é humilde, eu sou humilde, não quer dizer às vezes que somos humildes. Tem mais a ver com os atos do que propriamente o que falamos. E aí, nesse contexto, Jesus, né, caminhou, estava caminhando, e na palavra diz que chegaram então a Cafarnaum e estando em casa. Eu busquei a fundo esse casa, tipo assim, que casa? Como assim, chegando em casa? Era a igreja? Era o templo? Era a casa de Jesus? E eu fui ver, e tipo assim, provavelmente essa casa que Jesus estava era a casa de Pedro, né? Ali era uma casa onde eles se reuniam, ali era a casa onde Jesus pregava mais ali, e foi a última menção de Jesus em Cafarnaum, em Marcos, sabe? Depois disso, Jesus diz coisas mal sobre Cafarnaum, porque ele fala que até Sodoma e Gomorra, né, nos tempos passados, queriam ver e se vissem todos os milagres que Jesus tinha feito, se arrependeriam. E Cafarnaum não, o povo era incrédulo, sabe? Então eles estavam em casa ali, num local mais particular, e viam que no caminho para chegar em casa, os 12 estavam discutindo quem é o maior, quem vai ser o maior. Porque eles tinham uma visão totalmente diferente da visão de Jesus. Eles tinham uma visão de reino, sabe? De posições. E isso a gente vê muito aqui no Novo Testamento, né? Discípulos falando sobre posições, quem é o maior, discípulos, né, pedindo até a mãe para chegar em Jesus e ter uma conversa para colocar ele na esquerda e na direita. E aí Jesus vai. Como é que é Jesus, né? Jesus já sabe de tudo, Jesus é Deus. Mas Jesus pergunta: e aí, o que você estava comentando no caminho até chegar aqui? Jesus nunca vai falar assim, pum. Jesus pergunta, sabe? O senso de humor assim é até engraçado, porque ele já sabe de tudo, mas ele gostaria de perguntar, ele gostava de perguntar para receber as respostas. Ele pergunta isso e ninguém responde. Por quê? Porque estavam envergonhados, porque estavam envergonhados discutindo quem iria ser o maior. No capítulo anterior, Jesus está falando do seu sofrimento, Jesus está falando que o tempo dele ali ia ser curto, Jesus está falando que iria morrer, sabe? Jesus está falando que iria ser entregue, crucificado. E mesmo assim, eles falando de quem queria ser o maior. Eu imagino Jesus, sabe? Que nos evangelhos, 4 vezes eles discutem sobre isso.
Nesse aqui, vocês podem ver em Lucas 22, 24, Marcos 10, 37, Mateus 18, 1. Enchendo a cabeça de Jesus, enchendo a cabeça dos outros, discutindo entre si quem queria ser o maior. Imagina Jesus tendo que ensinar a paciência de Jesus. Gente, meu reino não é aqui. Meu reino não é aqui. Por que vocês estavam discutindo sobre isso? Mas mesmo assim, eles queriam posições, eles queriam, né, o status. E muitas das vezes nós nos pegamos assim, né? Não sermos humildes. Não vemos ali o que o outro, né, está sofrendo. A gente quer saber só de nós. Onde é que eu vou ficar? Será que eu vou ser promovido? Eu não tô agarrado se aquele ali for mandado embora, não. Eu quero é subir de nível, eu quero é ter algo mais. Eu quero pra mim, eu, me, myself and I. O pessoal aqui nos Estados Unidos fala assim, eu e somente eu mesmo. E muitas das vezes é assim. E qual que é o oposto da humildade? É o orgulho. E o orgulho divide. Eu queria que vocês abrissem lá em 1 Pedro 5,5, uma passagem que Pedro diz assim: peça igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Será que você está sendo soberbo? Ou será que você está sendo humilde? Essa pergunta é para mim mesmo. Muitas das vezes eu me pego assim, né? Pra quê? Sabe? É tão bobeira. E ali, mais para frente, ele explica que o reino de Deus é diferente. Ele se assenta e diz no capítulo assim, ó, Jesus assentando-se chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o servo de todos, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles. Essa criança provavelmente era algum sobrinho de Pedro ou de algum familiar que estava ali, e Jesus pega essa criança. E aí, no início eu não entendia, tipo, o que que era a criança? Por que que ele pegou a criança? Sabe, o que que a criança tem a ver com todo o contexto ali? Discutindo na época a criança era a menor posição que havia, tipo assim, de mais insignificância, sabe? Eles contavam os homens, as mulheres e depois das mulheres as crianças. As crianças não tinham poder de nada. As crianças não eram nada, não tinham status nenhum, entendeu? Criança era criança. Ela era comandada e não tinha direito algum, até completar, né, uma certa idade. Então, o que que Jesus quis dizer aqui? Se alguém aceita, né, recebe a mim como uma criança, se alguém me recebe, sabe? Se alguém recebe alguém com a menor posição, uma pessoa assim, sem importância, sem relevância, em meu nome, ela recebe a mim. E quem receber a mim não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quer dizer, se você está recebendo, se você está conversando com a pessoa, se você está dando uma atenção, tratando os outros com respeito, sabe, com a mesma igualdade, sabe, com o mesmo trato, não é a pessoa que você está recebendo, é Deus que você está recebendo. Sabe, muitas das vezes Jesus fala sobre isso, fala sobre humildade, fala sobre ser um menor, fala sobre estar ali aos pés, sabe? Jesus, o rei de todos, lavou os pés dos discípulos. Tipo assim, o dono do mundo lavou os pés dos discípulos. Veio numa manjedoura, humilde, não tinha onde reclinar a cabeça. Humilde, até a morte, igual um cordeiro. O rei de tudo. Será que nós estamos sendo humildes? Será que vale a pena ser soberbo, ser orgulhoso? Sabe? Tipo assim, é se colocar embaixo para levantar as outras pessoas. É entender sobre a graça e misericórdia. A graça foi de graça que nos foi dada. O que é uma graça? É o favor não imerecido. Se nós recebemos um favor não imerecido, somos pecadores e recebemos isso, por que não passar isso para as outras pessoas? Por que não perdoar as outras pessoas, ser mais humilde, sabe? Aqui falar aqui é fácil, mas eu quero ver o ato. Muitas das vezes eu me pego lidando com isso. Nossa, mas é aquela pessoa que não merece. Irmão, eu e você não merecemos também não. E mesmo assim, Deus nos deu graça, Deus nos deu misericórdia. Então é uma pergunta que eu te faço. Nós estamos servindo a Deus mesmo? Ou preocupados com status ou ser bem visto? Muitas das vezes nós estamos preocupados ali, né, com status, o que que vão pensar de mim, o que que eu vou falar, como eu vou agir. Seja humilde. Faz o seu em secreto, que o Pai em secreto vai te recompensar. E para terminar, eu queria deixar 5 conclusões com você do que eu tirei desse texto. Primeira coisa, ore por um coração humilde. Meu Deus, quebra meu orgulho. Naquela música, né? Quebra o meu orgulho, eu quero. É isso mesmo, quebra o meu orgulho.
Tira de mim toda vaidade, toda prepotência, toda arrogância. Me esvazia dessas coisas. Ore por um coração humilde. Segundas coisas, veja a necessidade das pessoas. Tem muitas pessoas necessitando de cuidado, necessitando de ser amado, com traumas do passado. Necessitamos ali de um aconchego, de uma conversa. Muitas das vezes não estamos ali no nosso próprio mundo, né? Tentando salvar o nosso próprio mundo, mas não é assim que funciona. Nós fomos feitos para servir. Receba e não faça acepção de pessoas, sabe? Não trate bem só aquele maiorzão, bonitão, de terninho, aquele arrumado, cheiroso. Trata bem todo mundo, é tão bonito. Quando você chega perto de uma pessoa e do mesmo jeito que ela trata o prefeito, ela trata o mendigo, com amor. Sabe, essa pessoa ganha muito mais respeito comigo, imagina com Deus. 4. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, sabe por quê? Tem pessoas que precisam de você. Ah, John, mas eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho. Já acabei de falar uma conversa, um abraço, como é que foi seu dia? Falar de Jesus, sabe? Quando der oportunidade assim, esperar a bola na frente pro gol pra você só chutar. Mas como é que as pessoas vão vir a nós, vão querer um evangelho assim, se nós mesmos não estamos sendo humildes, nós não estamos dando um exemplo? Começa a partir de nós. Nós somos uma luz e a luz não fica escondida, ela fica em cima para brilhar para todo mundo. Que possamos ser humildes, que possamos ser o último, para que possamos ser o título dessa mensagem, ser o primeiro no reino do céu. Possamos ser mais humildes, sabe? Mansos. Sei que é difícil, alguns aí têm um temperamento mais assim, mas você quer entrar lá, você quer ser o primeiro, você quer sentar na roda, você quer ouvir de Jesus, vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Tudo começa com humildade. O maior rei de todo o mundo passou aqui nessa terra e nos mostrou isso. Que possamos nos espelhar nele como um exemplo perfeito de humildade. Para caminharmos essa luta, essa jornada e no final recebemos a nossa recompensa. Muito obrigado. Fique com Deus.